E porque agora é a hora de a gente ouvir uma conversa bem interessante que eu tive com a nossa colunista Aline Dini. Você, ouvinte, já ouviu falar sobre a geração sanduíche? Acompanhou as últimas novidades de reprodução assistida? Esse e outros assuntos do universo feminino agora nessa conversa com a Aline Dini. Bom, e esse ano que passou também acho que a gente teve alguns grandes avanços, se não só nas reflexões, nas discussões mesmo, mas também de forma prática em assuntos que envolvem o universo feminino. E quem entende tudo sobre esse assunto, a minha parceira do Mulher 4.0, quem acompanha a programação da Nova Brasil sabe, a gente tem dentro do Mesa para Dois o Mulher 4.0 comigo e com a Aline Dini, que hoje está aqui com a gente no Nova Manhã. Bom dia, Aline, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Olá, ouvintes, bom dia. Obrigada, viu, pelo convite. Eu peguei a Aline assim pelo laço, falei, vem aqui comigo pra gente relembrar, porque a gente produziu muita coisa legal esse ano, Aline, falando sobre as notícias, as polêmicas, as reflexões que envolvem ser mulher. E sobretudo mulheres aí acima dos 40 anos, né, que a gente acaba falando bastante. Vamos começar falando, acho que sobre um dos primeiros assuntos que a gente abordou, que aliás nos uniu aqui de certa forma, quando a gente teve a ideia de fazer essa coluna, que foi quando eu te procurei, que a Aline tem mãe aos 40, então ela já fala para o público, né, principalmente as mulheres que tentam engravidar, uma idade mais avançada, acima dos 35, 40 anos, que foi aquela que eu falei assim, nossa, você viu que legal, tem empresa pagando para as funcionárias congelarem óvulos. Aí depois a gente pensou, será que é legal? Será que não é? E falamos sobre isso, né, Aline? Foi, acho que esse foi um dos nossos primeiros contatos, né? E é um assunto muito importante, porque diz respeito a todas as mulheres e à sociedade também, né? Então, o que num primeiro momento parece uau, que incrível, especialmente para o meu público, todo mundo achou incrível, porque justamente por terem adiado, hoje elas sofrem os impactos de não conseguir engravidar e sempre falam, nossa, quem me dera ter tido essa oportunidade. Só que a gente pensou também, a gente sempre problematiza algumas coisas para pensar um pouquinho mais, né? Será que realmente é um avanço? Até que ponto é um avanço? É só mais uma pressão social para que essa mulher adie cada vez mais a maternidade, né? Então, esse foi um ponto muito legal que a gente trouxe na coluna mesmo, com essa reflexão, porque eu acho que sim, é um avanço, afinal a gente só tinha o ônus até agora de adiar a maternidade para priorizar a carreira, agora pelo menos existem empresas olhando para isso, mas acho que o ponto mais legal que a gente trouxe nesse assunto foi em relação a só é um avanço se essa empresa também acolhe a maternidade, né? Se ela não demite mulheres quando voltam da licença maternidade, se ela tem ali planos para essa mulher que é mãe, se ela promove mulheres mães, aí sim um super avanço. Agora, do contrário, aí você pode ficar com uma pulga atrás da orelha, porque realmente pode ser só mais uma forma de controle ali, né, realmente. E tem dado, né, que falando que 50% das mulheres perdem o emprego depois do primeiro ano da licença maternidade. Ou seja, é um problema enorme que você tem aí para quando a gente fala igualdade de gênero dentro das empresas, você não vai ter igualdade se você não tiver realmente um olhar para isso. E outra questão também que foi muito discutida e acho que a gente teve avanços é na questão da licença parental, não foi? Muito, com certeza. Porque é isso, tá tudo muito né? Ligado ali, interligado. Se a gente tá falando de mulheres que são demitidas, peraí, homens não são demitidos, né? Quando eles voltam da licença paternidade. Até porque licença paternidade no Brasil são 5 dias. Nas empresas que tem aquele programa, né, mais amigo ali, são 20 dias. Mas a gente falou, inclusive, na coluna que essa adesão é baixíssima. E aí, a gente já sai né, em desvantagem. Então, precisa equiparar e equilibrar para que numa entrevista de emprego, né, as mulheres deixem de ser questionadas sobre com quem vai ficar a criança e se existe uma licença parental, que é do casal ali, tudo fica mais equilibrado também. Inclusive, tá super em alta, tá em votação agora, para equilibrar essa omissão, né, das leis em relação à licença paternidade. O STF deu um prazo para o Congresso definir isso. Exato, né? deu um prazo aí de 180 dias para definir isso. E aí, a gente torce muito para que aquela campanha que a gente fez dos 5 dias é pouco, que a gente participou, aconteça para que seja no mínimo 20 dias, mas existe ainda a possibilidade, talvez, acho muito difícil, mas isso está correndo lá, de ser igual à licença maternidade. Se isso acontecer, aí a gente vai ser igual aos países mais desenvolvidos, né? Vamos ver aí, aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas eu acredito que a gente está avançando nesse ponto, sim. E é isso, né? Não basta só acolher a mulher, você tem que tratar ali o homem, que é o pai também, de forma igualitária dentro das empresas, para que não haja essa discrepância na hora de contratar. Não vou contratar a mulher porque a mulher tem filho.
A mulher pare, como se o homem não tivesse participação nisso, né? Exatamente. Bom, e se você ouve ou ouviu em algum momento Mulher 4.0, provavelmente você deve ter ouvido falar na geração sanduíche. O que é isso, Aline? Foi, esse assunto aí bombou, né? Um monte de gente compartilhou. O nome é muito bom, né? Esse nome diz respeito ao sanduíche mesmo, que é tudo compactado ali. Então, essa geração sanduíche é a geração de pessoas que cuidam ao mesmo tempo dos filhos e dos pais, e dependendo da idade ainda dos netos, né? A gente sabe que as pessoas estão demorando mais para sair de casa, né? As pessoas estão envelhecendo mais. E aí, no meio disso tudo, tem as pessoas aí na faixa etária de 35, 40 anos, que tem a mãe para cuidar, o pai para cuidar, o filho para cuidar. Algumas, se foram mães muito novinhas, já tem até netos. Às vezes avós também, né? Exatamente. Porque se você pensar 40 anos, você ainda tem os avós ali, muitas vezes. Exatamente, perto, com a longevidade cada vez mais estendida. E aí, gente, a gente sabe que quando a gente fala de cuidado, né? Economia do cuidado, esse cuidado invisível, a gente tá falando majoritariamente de mulheres, né? A gente raramente vê um homem indo levar nas consultas, preparando as coisas. Sempre que tem cuidado envolvido, tem uma sobrecarga na mulher. Então, esse assunto da geração sanduíche trouxe muito esse olhar para essa sobrecarga, que inclusive tá se falando muito, tem pesquisas aí pipocando sobre isso. O Think Olga, né, a gente falou. O Think Olga, tem o Enem, né, que também trouxe esse assunto. Então, verdade. assim, a gente tá colocando o dedinho na ferida e precisa mesmo, para que todo mundo entenda que esse cuidado é de todo mundo, né, não é só da mulher. E aí, ouvinte, já se sentiu prensada? Você faz parte da geração sanduíche? Se quiser também, conversa com a gente, manda mensagem. Agora, um outro assunto que eu acho importante a gente falar, e foi tema também da nossa coluna, a gente vira e mexe fala aqui na programação da Nova Brasil, é a questão das amizades entre mulheres. Porque muitas vezes, justamente por essa sobrecarga, por ter mil afazeres, muitas mulheres acabam até vivendo muito mais a vida dos parceiros, dos maridos, do que priorizando as suas amizades. E já tem estudo, inclusive, que mostra a importância disso, né, Aline? Muito. Tem estudos muito consistentes, né? Que mostram que você ter amigas e realmente se relacionar com elas melhora a saúde mental, melhora a saúde física, reduz depressão, reduz ansiedade. E é algo que a gente deixa um pouco abandonado, porque a gente pensa muito, né? Em encontrar um amor, um parceiro pra vida. Mas a gente não faz muita questão, deixa eu construir um vínculo de amizade. É como se a amizade fosse algo intuitivo, que não precisa ser construído, né? Regadinho ali, igual amor. E não é bem isso, porque se você deixa as amizades de lado também, se você não liga, se você não dá um alô, se você não se encontra, fica só naquele, vamos marcar? Ai, te adoro, saudades e convívio mesmo, que é bom nada. Não, né? Tem que ter prática, né, gente? E prática tem que ter construção, isso demanda esforço. Então, é muito importante, sim, fortalecer esses vínculos ou retomar, né, esses vínculos. Muita gente perde amizades também quando começa um novo relacionamento, né? Porque aí se fecha ali no parceiro, só que, como dizem as meninas do Lúcidas, que foi um perfil até que a gente apresentou aqui, que valoriza as amizades femininas, as amigas nos manterão sãs quando estivermos loucas, né? Então, acho que é muito isso também, né? Valorizar essas amizades femininas. É isso, é isso. Bom, e a Aline, que tá super envolvida nesse universo da maternidade, porque afinal tem lá o perfil no @mãeaos40, que trata sobre isso, tá sempre ligada em relação a avanços. E quando a gente fala em avanços pras mães, pras grávidas, o que você destaca, Aline, desse ano que a gente teve agora em 2023? Bom, tem alguns avanços, né? Acho que primeiro que teve uma lei que foi sancionada aí de apoio psicológico para as grávidas e para as mães de recém-nascidos. Esse apoio é muito importante, né? Tá tendo também um olhar maior dos políticos, enfim, de quem constrói as leis a respeito dessa questão da infertilidade. Então, o Congresso foi iluminado no mês da infertilidade, isso é muito importante, né? Pode parecer bobo, mas para você conseguir uma ação como essa, gente, é tanta gente que você tem que acionar, é tanta coisa que você tem que fazer. Então, eu acredito que a gente está se encaminhando para que esse direito também à concepção seja tão forte quanto o direito à contracepção no Brasil. Porque né? essa questão da infertilidade, você geralmente traz números aqui que são impressionantes, né? Você tem um aumento expressivo da infertilidade, seja por causa da idade avançada, quais são os outros motivos? Poluição? Muitos motivos, né? Tem o homem também, né? A gente nunca fala do homem porque, como é a mulher que engravida, parece que tá tudo com a gente. Só que a gente precisa, inclusive, dividir essa carga. Porque exato. Idade do homem, gente, também importa e muito. Tem pesquisas que já mostram em uma meta-análise gigante
que os homens, a partir dos 45 anos de idade, eles também começam a ter perda de qualidade nesses espermatozoides. O uso indiscriminado ali desses anabolizantes, que tá muito alto também. O homem acha que tá ao máximo, porque tá ali todo bombadinho. Relaciona virilidade com fertilidade, não tem nada a ver. Então, muitas vezes ele tá usando ali, o próprio organismo dele para de produzir testosterona. E parando de produzir testosterona, para de produzir espermatozoides. Então, assim, os homens também têm que ficar muito ligados aí nessa questão. E acho que é isso, a gente ter esse papo mesmo, né? Colocar o planejamento reprodutivo, a gente fala muito de planejamento familiar, mas aí isso sempre leva para contracepção. O reprodutivo é assim, eu quero ser mãe, eu quero ser pai, quando eu quero, deixa eu olhar pro meu corpo, deixa eu fazer exames, deixa eu ver como que tá. E isso vale pros dois, gente, porque os impactos são sim sentidos pro homem e pra mulher. Claro que pra mulher, né, a gente nasce ali com a reserva de óvulos, vai perdendo, não tem renovação igual os homens têm, então o impacto é maior, mas nem por isso eles não têm que olhar pra essa questão. É isso. Bom, e pra gente fechar aqui, acho que a gente não pode ignorar a questão da violência contra a mulher. A gente teve dados aí alarmantes esse ano do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostram que as mulheres continuam, os índices de estupro, feminicídio, eles crescem, o que por um lado pode ter a ver também com a notificação desses crimes também, a partir do momento que a gente tem uma sociedade mais consciente, mas também houve avanços em relação à legislação, a gente teve a questão da delegacia da mulher também. Muitos. Olha, acho que esse foi um dos temas que a gente mais falou, assim, pelo menos 1-2 vezes por mês a gente trouxe esse assunto porque tinha uma novidade. Então, tem muitos projetos de lei em andamento para defender os direitos das mulheres. Então, tem um projeto de lei que oferece ali, né, um benefício para essa mulher, para ela conseguir, por exemplo, pagar aluguel durante um determinado período, porque a gente sabe que uma grande causa que mantém ainda as mulheres dentro de casa com o agressor é o fato delas não terem para onde ir, né? Então, a gente falou disso, a gente falou também dos bares, restaurantes se unindo para preparar o público, para não só acionar a polícia, mas dar um acolhimento para essa mulher ali naquele momento. Então a gente trouxe as principais atualizações a respeito da violência doméstica, né? Violência patrimonial também é uma coisa que tá muito em alta e a gente tem falado aí, a gente soltou coluna sobre isso. Então, acho que estamos muito com o radar ligado, né? E quem quiser se informar sobre isso, ouvindo Mulher 4.0, vai ficar aí bem atualizado. É isso, inclusive procure aí na plataformas de streaming, Spotify, Mulher 4.0, Aline Dini, eu por ali, trazendo algumas dessas informações. Que a gente tenha um 2024 muito fértil, com muitos avanços, cheios de conquistas e muitas amizades também. Obrigada pela amizade de 2023 e pelo trabalho em conjunto, Aline. Eu que agradeço você pela oportunidade, a rádio, os ouvintes, e é isso, vamos juntos aí cobrando, né, conscientizando e que as notícias sejam melhores aí no próximo ano, né? Mais avanços do que retrocessos, por favor. Por favor, é isso aí.